Boa tarde, gente. Tudo bem? São 12 horas agora do dia 16 de julho. Como eu comecei ontem, eu sou marinheiro de primeira viagem, então, por favor, tirem as minhas vaciladas nessa nova empreitada de tentar fazer lives, ou seja, transmissão ao vivo, para conversar com vocês acerca do que está acontecendo aqui na região de Colombo e Curitiba, né, no município de Curitiba, onde eu atuo como pastor. Bem, nós estávamos ali na expectativa, está chegando mais gente aí na nossa live, mas estávamos na expectativa de como a nossa prefeita, Beth Pavin, iria reagir diante da proposta da ASSOMEC, Associação, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba. E como vocês sabem, dentro do contexto nosso, o governador Ratinho, ele tinha de fato resolvido não promulgar o seu decreto restritivo das nossas liberdades básicas, restritivos ao comércio, restritivo às empresas, às igrejas, não é? Com o objetivo, segundo ele, de evitar o mal da Covid. E esse decreto ele expirou e o governador ele não quis, de modo algum, promulgar. Porém, entrou em ação a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba e que já estavam dando recado de que iriam renovar os decretos anteriores ao decreto do governador, que de fato fazia praticamente o mesmo, só com uma flexibilidade um pouco maior, não é? Vejam bem, saiu o decreto 41/2020, ele foi renovado, as restrições continuam das nossas liberdades, porém com uma maior flexibilidade. Por exemplo, o comércio em geral, segundo esse decreto, de segunda a sexta, 10 às 18, academias, como no decreto anterior, continua ainda de segunda a sexta, das 12 até as 20. Nós temos os restaurantes, comércios de alimentos, pizzarias, lanchonetes, etc., de domingo a domingo, prestem bem atenção, de domingo a domingo, de 10 horas às 21 horas. Restaurantes, comércio de alimentos, que significa pizzarias, bares, congêneres, estão livres para funcionar de domingo a domingo, das 10 a 21 horas. Bares e estabelecimentos congêneres, segunda a sexta, de 10 às 18 horas. Houve uma restrição, antes era até às 21 horas, nesse novo decreto, ou na renovação do decreto 41/20, houve uma restrição para bares e congêneres, seguindo a restrição até às 18 horas, 10 às 18 horas. Postos de combustível estão livres, certo? Agora, as lojas de conveniência, que funcionam nesses respectivos postos, de segunda a sexta, de 10 às 18 horas. Farmácias, drogarias, panificadoras de rua, não houve alteração alguma. Agora, o que é que nos chama a atenção? O novo decreto, o que é que ele faz? Ele pega e amplia a ação do comércio. Na edição anterior do decreto, não estava contemplado o comércio de shopping. Mas no novo decreto da prefeita Beth Pavin, os shoppings eles são agora considerados como atividade essenciais. Por quê? Porque nessa nova edição do decreto, de segunda a sexta, de 12 às 20, os shoppings poderão estar abertos. O que eu quero dizer com isso? Eu não sou do partido, de modo algum, daquele que diz que os prefeitos, no caso específico a prefeita Beth, deve restringir. Tudo deve estar aberto. Tudo. Agora, por que eu estou falando para vocês? Porque esse decreto manteve a restrição, manteve a sua ação de proibir que missas e cultos religiosos possam ser feitos nos prédios das respectivas entidades religiosas, nos sábados e nos domingos. O que isso cheira para você? Isso não parece um preconceito? Veja só, o decreto ele amplia as atividades comerciais de shoppings, porém, ele continua a fazer uma seletividade preconceituosa para os cristãos que queiram cultuar, fazer o seu culto, no caso nós, cristãos protestantes,
nas suas propriedades privadas aos sábados e domingos. Quanto tempo você passa na sua igreja no sábado e domingo? Na minha igreja, onde eu sirvo, certo? Eu não sou dono de igreja, mas participo dela. Os nossos cultos aos domingos, de manhã e no final da tarde, duram ao máximo 2 horas. 2 horas. Respeitamos todas as recomendações, andamos essa milha, né, como diz o cristianismo, com o seu inimigo, você anda mais uma milha com ele, colocando gel, álcool 70, fazendo as separações dos bancos, recomendando os nossos membros a não terem contatos físicos, saudações com contatos físicos, beijinhos, abraços de mão. Tudo conforme aquilo que a dita OMS, né, a OMS, a grande, ela exige nos estabelecimentos públicos. Nós cumprimos tudo isso. Ficamos 1h50, 1h30, 2 horas de culto, ao máximo, ao máximo, ao máximo. Será que esse vírus ele é tão seletivo assim? Parece que esse vírus gosta muito de cristãos. Parece que os cristãos, na mente dos nossos administradores públicos, das nossas autoridades públicas, os cristãos são meio de proliferação de um vírus seletivo que ama religiosos, especialmente os cristãos. Não há problema se você chegar aos sábados nos supermercados, certo? Você sabe muito bem disso. Restringiu no domingo, né? Aos sábados os supermercados entupidos. Só é passar pelo Rio Verde, o Condor, pelo Circuito, Santa Helena, aos sábados, para você ver como é que está. Ou como estão esses mercados. Não estou falando aqui para que haja restrição aos supermercados. Agora veja, os restaurantes, domingo a domingo, de 10 às 21 horas. As pessoas comendo, as pessoas manipulando talheres, pratos, os garçons mesmo tendo os cuidados paramentados devidamente, andando entre as mesas, pegando com a sua mão os talheres usados. Domingo a domingo, restaurantes, lanchonetes, congêneres estão abertos 10 a 21 horas. Mas igrejas, cristãos, 2 horas de culto, tomando as devidas precauções, isso não. Você que é cristão, isso não chama a sua atenção. Não chama a sua atenção que esses decretos, eles focam a nossa liberdade de culto no tempo que nós queremos e nas nossas propriedades. As autoridades, por ignorância ou por ideologia, estão dizendo que nós cristãos, ameaçamos a sociedade com as nossas reuniões de culto, especialmente preciosas para nós reformados, aos domingos, dia do Senhor para nós, ficando 2 horas, sentados nos seus lugares, com as suas famílias. Enquanto que toda a movimentação comercial durante uma semana inteira, isso não é ameaça. Eu não estou falando nem sobre o abuso que essas autoridades, especialmente aqui, especificamente falando a nossa prefeita Beth Pavin, ela está praticando contra os cristãos. O abuso de negligenciar o que diz a nossa Constituição, que respeita-nos no artigo que é cláusula
pétrea, que não pode ser movida, só com a constituinte. Que a nossa liberdade religiosa e de culto deve ser protegida. Um artigo que é muito assim amado pelos socialistas que pregam um Estado laico, e especialmente quando as autoridades locais ou de algum Estado se aproximam de algum culto religioso, dizem o Estado é laico, artigo 19. Nesse mesmo artigo que consagra o Estado laico, também diz que o Estado, seja os entes da União, do Estado, dos municípios, não podem embaraçar os cultos. Porque é isso que estão fazendo aos domingos e aos sábados. Aos sábados e domingos estão embaraçando-nos a nosso funcionamento. Não importa a Constituição que está dizendo que aquilo que caracteriza o que está sendo feito nesses decretos municipais assemelha-se bastante com o estado de defesa, estado de sítio, nos artigos 136 e 137 da Constituição, dizem. Não importa o decreto 10.282, que é ferido pelo decreto da prefeitura aqui de Colombo, que diz que atividades religiosas de qualquer natureza são serviços essenciais. O culto no domingo é uma atividade religiosa. E eu já falei em várias lives. A mais preciosa para os cristãos, e para os cristãos que entendem o que é o dia da ressurreição do Senhor, o quarto mandamento, que nos dá um dia especial para culto a Deus. O Estado está embaraçando, sim. A prefeita Beth Pavin, ela está sim infringindo a Constituição. A prefeita Beth Pavin, se consciente ou não, não sei, que Deus a julgue e que os cristãos julguem a situação. Estou tratando o fato. No seu decreto, abusa sim das nossas liberdades religiosas. E este é o último ano do mandato dela, se eu não me engano. E eu espero que você, cristão de Colombo, que está vendo esses abusos, mas não está ouvindo seus líderes religiosos, de fato tratarem devidamente com a prefeita a ação dela, possa lembrar desse preconceito, desse desrespeito nas urnas em novembro. Isso serve não só para o candidato que será apoiado pela prefeita Beth Pavin, também como serve para os vereadores que estão apoiando esse decreto absurdo. Essa é a primeira coisa. Você, como cristão, o seu voto não é seu, é de Cristo. E aqueles que manifestam preconceito, mesmo que supostamente visando o cuidado da saúde do povo, mas da forma que está nesse decreto, que manifesta um claro e grosseiro preconceito contra os cristãos que querem usar os seus prédios nos domingos, e aqueles que são adventistas nos sábados, por exemplo, que para eles é o dia precioso deles, é o sábado, né? E para aqueles que são de outros credos religiosos, para você que é espírita, para você que é pai de santo, para você que é católico romano, certo? Para você que, sei lá, qualquer outro credo religioso, que você tem os seus direitos constitucionais defraudados por causa desses decretos da nossa prefeita Beth Pavin e por causa dos vereadores do município de Colombo que não estão agindo para alertar a prefeita da inconstitucionalidade desse decreto, para os seus conselheiros da morte, que estão dizendo não ofereça hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, zinco nas unidades de saúde do município. Conjunto, né? Porque a azitromicina em Colombo está sendo dada, mas os outros não. Você que é cristão, você deve lembrar isso
na hora que você estiver lá diante da urna eletrônica. Cristãos não teçam a corda com que as autoridades dos nossos municípios, do Estado ou da União vão usar para nos enforcar, tirar as nossas liberdades. Dizer a você, cristão, o que é essencial para você. Essencial na sua relação com Deus, essencial na sua vida cotidiana. Você não nota isso? Então, quando você for votar, cristãos de Colombo em especial, procure saber qual candidato apoiou esse decreto. Quais candidatos a vereadores, de fato, se omitiram. Porque omissão também é pecado na Bíblia, e omissão pode até ser crime para os funcionários públicos. E para outras pessoas também, para todos nós. Omissão também pode ser crime, né? E como disse Edmund Burke, um grande homem conservador que viveu no século XVIII, ele disse: para que os maus prevaleçam, só é necessário que os bons não façam nada, ou seja, sejam omissos. Então você, como cristão, está dizendo sim, de fato, a prefeita gosta da gente, ela não quer a gente contaminado, e por isso ela nos proíbe de usar os nossos prédios no domingo, no sábado e no domingo, porém ela nos deixa até nós irmos ao shopping, né, de segunda a sexta, ter os nossos mercados abertos, não é? Pare com isso, cristão, tenha discernimento, é um abuso que está acontecendo. Então eu apelo à prefeita Beth Pavin, faça por favor esse vídeo chegar nas mãos da prefeita. Faça, me ajude, ok? Porque eles não conseguem encontrar as nossas autoridades nesse tempo. Porque eles têm medo da Covid, né? Não conseguem, a gente manda e-mail, a gente manda mensagem, WhatsApp, a gente faz vídeo, manda para a própria página deles na internet, seja no Facebook, seja no Instagram. Nós fazemos de tudo. Eu acho que a gente tem que fazer agora, acho que é aquele sinal de fumaça, né? Porque eles não... A Covid nos impede até de entrarmos em contato. Eles se isolaram nas suas torres, né? Nas suas torres de marfins, onde eles têm tudo o que eles precisam, à custa dos impostos que nós pagamos, e tem a sua caneta mágica, que eles regem os municípios e os estados e a federação da forma que eles querem, com esse distanciamento, achando que são inatingíveis. Porém, as próximas eleições vêm aí. Então, por favor, me ajude a que esse vídeo chegue à prefeita Beth Pavin. Ela deve governar esse município para a glória de Deus, para o bem do próximo dela. Não para o bem dos planos da ASSOMEC, da Associação de Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, não segundo os planos do governador Ratinho, mas para o bem daqueles que estão no município de Colombo. E eu espero que esses políticos não cheguem pedindo espaço nas igrejas cristãs para essa eleição. Será uma vergonha para eles. Então, eu quero agradecer aqui aos que estão participando da nossa live. Bruno Pereira, presbítero Bruno, um abraço. Nosso querido pastor Américo Menezes está aqui. Um abraço, Américo. Você que sofreu bastante lá em Belém. Niedja Santos, nós agradecemos a presença de você. Rodolfo Lima, um abraço. Sena Rafaele, um abraço. Certo. É isso mesmo, Sena. É um vírus que é altamente seletivo, né? É verdade. Jadi Melo,
Bruno, um abraço. Raine, um abraço, Raine. Você aí que está aí trabalhando com muito afinco, né? Mais aqui. Américo Menezes, um abraço, Américo. É uma alegria tê-lo nessa mesma guerra, tá bom? Eu vou continuar com o meu trabalho, alertando, dizendo à nossa prefeita que nós temos que obedecer primeiro a Deus e não aos homens. Por isso esse decreto que abusa das nossas consciências, abusa das leis máximas desse país, não é respeitado por nós. E por isso nós devemos continuar com humildade, sendo voz nas consciências das nossas autoridades. E continuamos com muito respeito para com a prefeita Beth Pavin e os demais vereadores. Porém, respeito não significa obediência cega. Honra não significa obedecer ordens absurdas. Honra às autoridades não significa colocar essas autoridades acima de Deus, reconhecendo que elas têm poder, autoridades para dizer a nós o que é essencial ou não para a nossa vida, o que é essencial ou não na nossa crença e fé. As autoridades devem se manter nos seus respectivos quadrados, ou seja, nas suas respectivas esferas. Assim como a igreja não pode, de fato, intervir no Estado, o Estado não deve intervir na igreja. E nesse país nós ainda temos uma Constituição que, apesar de ser muito socialista, e apesar da interpretação socialista sendo dada por tribunais, e nos aprisionar, ela ainda ecoa as liberdades básicas que são tão preciosas para nós que somos cristãos e queremos cultuar a Deus com liberdade em nossa nação. Então continuemos a orar por nossas autoridades, aqui em específico pela prefeita Beth Pavin, e me ajude, faça que esse vídeo chegue até ela, tá bom? Um abraço a todos, vou encerrar essa live, eu acho que já demorou bastante. Um abraço a todos que nos seguiram, que Deus nos abençoe, vamos continuar nessa luta pelo reino de Deus e para melhorar a nossa cidade. Um abraço para todos vocês, em nome do Senhor.